Eu sou o Eduardo da Reciclagem e esse é o nosso canal. Então, meu nome é Clóvis Eduardo Aguiar da Silva, eu tenho 49 anos, eu sou natural de Santiago, interior do Rio Grande do Sul, lá para a banda de Jaguari, passando Santa Maria, aquela área de lá da fronteira. Minha família... Minha mãe é Beatriz Aguiar da Silva, meu pai Antônio Pereira da Silva, já falecido já há bastante tempo. Nós somos uma família grande, constituída de 10 irmãos, um acabou falecendo já também, então hoje tem 9. Na hora eu conto daí. Sim. Como é que foi que tu... Eu queria falar um pouco mais da minha infância nesse primeiro episódio. Não é episódio, na realidade, o que eu quero trabalhar com vocês é para vocês me conhecerem. Esse canal do YouTube aqui é para as pessoas me conhecerem, então eu vou tratar de falar da minha infância. Como eu disse, sou natural de Santiago. Eu tive uma infância totalmente diferente da infância de hoje em dia, entendeu? Naquele tempo era tudo muito mais livre, a gente conseguia brincar na rua, ter vários amigos no bairro, todos os vizinhos eram amigos. A gente brincava muito nos matos de eucalipto que tinha. A gente tomava banho de açude, a gente pescava. Jogava muito futebol, sempre gostei muito de futebol. Quase fui profissional de futebol, mas também isso é uma outra história. Então a gente teve uma infância, diria assim, se for comparar com a de hoje, quase que perfeita, né? Hoje é uma infância mais de mídia, enfim, mais de redes sociais. E naquele tempo não existia isso, então a gente interagia com os irmãos, com os vizinhos, com os amigos. Então eu considero que a minha infância, ela foi muito boa. Um aprendizado muito forte de família também. A minha família sempre foi uma família muito honesta, muito querida lá em Santiago. Minha mãe sempre foi muito conhecida. Meu pai morreu muito jovem ainda, morreu com 44 anos. Os meus irmãos mais velhos sempre cuidaram dos mais novos. Eu sou um do meio. Eu sou o 5º elemento, se não me engano, ou o 6º elemento. Acho que eu sou o 6º. Então, de uma família de 10. Então, geralmente naquelas famílias constituídas onde os mais velhos, o pai trabalhava, os mais velhos iam cuidando dos mais novos, né? Minha irmã mais velha e meu irmão, os mais velhos que acabaram, a gente diz que sofrendo mais, né? Mas isso faz parte. Então, era uma coisa muito boa de morar em Santiago. Eu tenho ainda vontade de um dia, talvez, voltar para o interior. Sabe? Tem muitas e muitas histórias boas. Uma vez a gente foi tomar banho de sanga, tinha 2 sangas na realidade. E às vezes a gente ia pra barragem também pescar. Quando chovia e saía sol, era certo que nós ia lá na barragem com uns sacões de batata e vinha cheio de peixe, que nós só subia a sanga, botava um saco de batata, porque quando chove os peixes sobem. E daí depois paravam a chuva, eles vinham descendo com a sanga e nós só botava lá o saco de batata e trazia peixe pra caramba. A gente caçava periá também, que aqui conhece como preá. A gente caçava muito também com a cachorrada. Então a gente passava se virando. E numa dessas vezes, né, às vezes a gente fugia da mãe, né, porque daí a mãe trabalhava bastante, mas a gente fugia. Tinha uma prima nossa que cuidava de nós, a gente fugia dela e ia pra sangue. E às vezes a gente saía de manhã e só voltava de noitinho. Só que numa dessas a gente foi pra sangue, tava um calorão, eu e mais uma gurizada. Aí lá em Santiago tem a BR-285, que passa lá. E daí a gente apostou lá e era alto, assim, tinha que subir um morro e atravessar a BR para chegar na nossa rua, que era mais baixa. E daí nós pegamos e... quem chegar por último lá é a mulher do padre. Lá do outro lado, no caso. Só que tinha um túnel, um bueiro, desses bueiros de água, por baixo. E ele era grandinho, dava pra passar um piá como nós, dava pra passar ali. E daí eu, esperto, entrei por dentro do cano, dentro do bueiro.
ia chegar mais rápido que os outros guri, né? Daí quando chegou assim, tipo, na metade, um pouco mais da metade, eu queria ver se já tava no final de chegada, né? E levantei a cabeça. E só senti um rasgão na cabeça, assim. E daí saí correndo, assim, daí, só que quando eu baixei a cabeça, começou a aparecer uma torneira de sangue, né? E aí, daí já comecei a chorar e a gurizada já se apavoraram. Aí fomos correndo pra casa, botaram minha cabeça embaixo da torneira, nada a ver. Daí a minha prima veio correndo e me levou pro HPS. Daí lá no HPS deu 13 pontos daí. Daí inclusive o médico falou, ó, se a tua prima não tivesse... Minha prima já é falecida até. Se a tua prima não tivesse te trazido, tu tinha morrido. Entendeu? Porque abriu um rasgo, né, na minha cabeça. Então eu fiquei conhecido lá como o cara dos 13 pontos, entendeu? Porque na época tinha um esquema de loteria que tu fazia 13 pontos e tu ficava rico. Acertava todos os jogos da loteria e ficava rico. Daí eu era o cara dos 13 pontos, mas os 13 pontos no caso na cabeça, né? Então a gente tinha muita história, Quando eu era pequeno, um dos meus primeiros trabalhos também foi vender picolé. E lá no interior, tudo que é gurizada vendia picolé. Então é o primeiro trabalho que tinha, já tinha os lugares específicos lá que quase toda a gurizada passava por lá, né? Que era para vender picolé. Então foi o meu primeiro trabalho que eu fiz sozinho, foi vender picolé. E depois a gente trabalhava também com os nossos tios, que eram pedreiro, entendeu? Então a gente desde muito cedo a gente não parava, a gente dava um jeito, porque a família era grande. A situação financeira não era boa, entendeu? Não existia trabalho no interior, como não existe ainda até hoje. Então a mãe guerreava muito para manter a gente. E mesmo assim a gente acabou passando por dificuldades, assim como todo mundo. A gente tinha um terreno grande, tinha 54 metros, se não me engano, então a gente tinha plantação de tudo que era coisa, de uva, de laranja. A gente plantava mandioca, criava porco, criava galinha. Então essas coisas que tem mais típica do interior. Mas mesmo assim a situação ela não era tão tranquila, né? Porque... E depois ela foi se agravando mais pela situação do país mesmo. Quando eu era bem pequeno e bem menor, não tinha tanto problema como quando eu fui ficando maiorzinho. Daí começou a ter problemas sérios. A nível de país, igual eu estou dizendo, o país passando em situação difícil, não tinha emprego. O meu pai era aposentado, ganhava pouco. A minha mãe vivia mais de faxina e de coisa, então a gente passava alguns perrengues às vezes. Às vezes até de ter que comer nos vizinhos, dar um jeito na vida, vai nos parentes, ou vai em algum lugar. Ou às vezes não tem nada mesmo, às vezes não tinha nada. Tem uma história que eu não gosto muito de contar, assim, mas eu conto, sabe? E depois dessa história, ela é um pouco engraçada. Ela não era engraçada, mas hoje ela é uma história engraçada, né? Que a gente tinha almoçado ali, era muita gente, muita criançada. E depois de tarde a gente não tinha café, não tinha nada, a mãe não tava, a mãe tava trabalhando. E daí nós loucos de fome, né? Nós loucos de fome, daí até a Leila, uma irmã minha, pegou e comeu um limão, a gente tinha pé de limão. Depois ela dizia que não morreu de fome porque tinha comido um limão. Aí eu morri de fome porque comi um limão. Mas daí no caso desse dia específico, a mãe foi trabalhar, mas acho que ela não recebeu naquele dia. E não tinha, de noite a gente não tinha janta pra fazer. Daí ela pegou, na cerca tinha uns chuchu, assim, que sempre dava bastante chuchu lá, né? Daí ela pegou aquele chuchu e cozinhou aquele chuchu e só tinha graxa, não tinha azeite. Daí ela fez pra nós, eu me lembro também, chuchu com graxa. Daí a gente comeu, era o que tinha. Só que aquilo grudava nos beijos da gente, coisa errada, entendeu? Então, depois daquilo ali, eu nunca mais comi chuchu, nem depois. Eu fui comer chuchu, acho que eu já tava com uns 30 e poucos anos. Essa história aí, eu devia ter o quê? Uns 7, 8 anos, 10 anos. E fui comer chuchu depois disso, eu fiquei com um negócio com chuchu. Fui comer chuchu quando eu já tinha 30 e poucos anos. Eu olhava o chuchu e não comia, porque naquele dia, como eu digo, hoje é engraçado, mas na época não era muito engraçado, cara, comer só chuchu com graxa, entendeu? Então, depois nós dava risada, né? Quando a gente foi crescendo. Depois os meus irmãos mais velhos também já começaram a trabalhar. Aí eu me lembro bem que o Jair trabalhava no mercado, a mãe depois trabalhava no mercado também. Era o mercado que tinha lá em Santiago.
O Jair acabava dando quase todo o dinheiro dele em boia pra nós, porque era muita gente, né? Era muita criança, enfim, a gente adolescente, a gente come muito, né? Então ele ajudava bastante. Todos os mais velhos, a partir do momento que começaram a trabalhar, começaram a ajudar a família, né? Que é coisa que acontece ainda hoje em dia bastante, né? Depois eu fui chegando na minha adolescência já, né? Daí também, igual eu falei antes, eu já comecei a me virar, já começar a vender picolé, daí tu já começa a trabalhar de bico de servente, de coisa arada. Só que a única coisa que a mãe nunca abriu mão, nem a mãe nem o pai, era da gente estudar. A gente sempre estudou. Todos tiveram as mesmas oportunidades de estudar, né? Mesmo com as dificuldades que a gente tinha a nossa pasta. Hoje em dia, as gurizadas tudo querem pasta, né? Querem mochila, querem não sei o quê. A nossa pasta era saco de 5 kg de açúcar. Que nós botávamos o caderno dentro e ia pra escola. Não tinha pasta, não tinha... Nós era da Caixa. A Caixa, na época, quem é mais velho como eu, que já tem 49 anos, e é do interior, não sei se aqui existia ou não, mas deve se lembrar da tal de Caixa que existia nas escolas. Quando tu era da Caixa, é porque tu era bem pobre. Aí a escola te dava caderno de vez em quando, te dava alguma coisa, ou quando tinha campanha do agasalho, eles te davam roupa. Entendeu? Então, quando a gente começou na escola, nós éramos da Caixa, a gente era uma família grande, não tinha posse, não tinha... A gente tinha que esperar os mais velhos que estudavam de manhã chegar, 12:30, 12:45, para às vezes tu poder pegar o calçado dele e tu ir para a escola de tarde. Então, tanto as meninas como os meninos. Então a gente passava esses perrengues. Às vezes tu não tinha... Eu muitas vezes fui na escola com tênis furado, tênis rasgado. Entendeu? Era, naquela época, pra quem é adolescente, era muito ruim. Mas ao mesmo tempo, o que tu tinha que fazer? Tu tinha que estudar, né? Entendeu? Então, no primeiro dia, me lembro do meu primeiro dia de aula, eu tinha 6 anos. Meu primeiro dia de aula, meu irmão mais velho foi comigo. Minha professora era a professora Neiva, deve ser falecida já. Ela era muito boa pra mim. Só que quando a gente entrou na aula, ela disse assim que não podia pedir pra ir no banheiro. Não podia pedir pra ir no banheiro, tá? Pode pedir pra ir no banheiro, não vai no banheiro, né? Só que me deu vontade de ir no banheiro. Entendeu? Me deu vontade, na realidade, de fazer cocô, eu tava me cagando. Aí... Só que eu não pedi pra ela. E daí bateu pro recreio e eu fiquei sentado chorando, né? Fiquei chorando, a minha irmã já não tava mais lá. Daí fiquei sentado chorando e a professora veio, tá, o que é que tu quer, não sei o que. Daí eu tava todo cagado. Daí ela pegou, eu era pequenininha, ela me pegou no colo, ela era grande, daí ela saiu no meio de toda a escola, do recreio, tudo cagado. Daí ela me deram uma calça lá que eu me lembro até hoje, tem coisa que a gente não esquece, né? Era uma calça roxa, e aí era grande, a calça não me servia, então eu ficava segurando a calça, e daí chamaram a Uta, minha outra irmã, que era um ano mais velha que eu, que estudava na 2ª série. E ela bem braba que teve que me trazer embora com aquela calça, e com as minhas roupas tudo cagadas. Não, Deus do livro. Tinha 6 anos na época e me lembro dessas histórias. Tinha um guri também no colégio, o nome dele era Márcio, um alemãozinho desgraçado. Ele era maior que eu. Todos os dias me dava tapa na cara, filho da puta. Todos os dias ele me dava tapa na cara, meu. Mas não sei que cara se carnou em mim. E pra mim, hoje, a visão que eu tinha, como eu era pequeno, ele era alto, né? E daí ele se encarnou. Todos os dias ele me dava tapa na cara. Eu tinha que estar fugindo daquela desgraça. Até que eu fiz lá umas amizades com outros guris lá, que já eram mais metidinhos. Daí ele parou de encher o saco. Mas até isso eu me lembro, tá louco. Aí no interior a gente ficava da 1ª à 4ª série numa escola, depois na 5ª tu tinha que ir pra outra escola, que daí era mais pra frente. Daí já foi uma outra fase da minha vida, daí já eu achava muito bom porque eu sempre fui esportista, sempre fui atleta. Então eu jogava futebol muito bem, jogava vôlei muito bem, eu viajei por muita cidade jogando vôlei, eu era muito conhecido. E só basquete que eu nunca joguei, agora outros esportes olímpicos, salto, eu fazia tudo que tinha na escola, eu estava envolvido e fazia. Então foi uma época da 5ª série até a 7ª série, foi muito legal, muito boa. Tive muitas amizades e a escola era boa também, a gente se divertia muito. Coisa que hoje, infelizmente, a gente acaba não vendo, né?
Vê a gurizada aí mais solta, mais andando com medo de que com liberdade na realidade. Depois disso, eu fiquei da 5ª, 7ª série lá e tal. Como eu disse, a gente pegava e praticava muito esporte, então todo final de semana eu tava jogando torneio, era torneio por ovelha, era torneio por porco, era por vaca, enfim. Aonde tinha torneio, a gente tava enfiado, a gente tinha um time bom lá, uma gurizada boa da vila lá. Depois eu fiquei lá até a 7ª série. Depois da 7ª série, a mãe já tinha vindo embora para Porto Alegre já. Daí tinha ficado eu e os mais velhos e o meu pai. Daí a mãe já tinha vindo com as gurias menores para cá, já tinha havido uma separação, enfim, já tava morando aqui. E daí quando eu fiz 15 anos, daí eu vim embora para Porto Alegre, quando eu fiz 15 anos. Aí vim para cá, acabei terminando o 1º grau aqui em Porto Alegre até. Fiz a 8ª série numa escola lá no bairro Glória. E comecei a trabalhar daí, né? Porque pra vir pra cá, a mãe pagava aluguel, também tinha as gurias que eram menor que eu, enfim, não podiam trabalhar. Aí eu arrumei um trabalho de entregar frango. Era uma distribuidora da Langiru, que o meu vizinho tinha, um italiano, um bigode, gente muito boa. Daí ele tinha uma vaga, ele sempre trabalhava com uma pesada pra entregar frango, então a gente saía às 4 horas da manhã. E vinha aqui na Rio Branco, em Canoas, pegava os frangos, voltava para Porto Alegre, porque ele tinha, os clientes dele tudo era de Porto Alegre. Então eu trabalhei, acho que com 1 ano e pouco, com bigode mais ou menos. E nesse 1º ano que eu trabalhei com ele, eu não pude estudar, porque eu tinha vindo no meio do ano para cá, então eu tinha perdido aquele ano. Daí eu arrumei um outro emprego, que foi na Carris, na época, de limpeza. Uma empresa que a mãe trabalhava. Então eu trabalhava de manhã com as galinhas e de tarde eu trabalhava de noite, das 6 às 10 e pouco, eu trabalhava nessa empresa de limpeza. Fazendo a limpeza de vidro, enfim, limpeza geral da empresa. Assim. Eu fiquei 6 meses nesse trabalho, nos 2 trabalhos juntos daí. Nesse tempo daí, fui conhecendo a cidade grande também, era totalmente diferente. Depois eu voltei a estudar daí para terminar meu 1º grau. Nesse tempo que eu tive em Porto Alegre também eu comecei a jogar bola com os caras lá perto de casa, né? Os caras eram tudo lá do sócio do Grêmio, enfim. E eu jogava bem, tinha 15 anos, mas eu jogava só com os mais velhos. E daí eles queriam me levar lá no Grêmio. Daí no mesmo dia que eles queriam me levar no Grêmio, a mãe arrumou o serviço da galinha pra mim. Daí eu disse, mas mãe, eu vou treinar lá no Grêmio, os caras vão fazer um teste no Grêmio. Que Grêmio? Que Grêmio? Vai trabalhar para pagar o aluguel. Daí eu fui trabalhar com as galinhas daí e tal. E aí com 17 anos, mais ou menos, era a época de ir pro quartel. Época de quartel. E o pessoal do interior tem muito negócio de quartel, de ser sargento, enfim, ser concursado. E aí, era mais fácil de servir também no interior, entendeu? Então, na época, eu queria ir pro quartel, meu irmão já era da base aérea, eu queria ir pra base aérea, né? Queria me alistar na base aérea. Então, com 17 anos, em 1989, eu voltei para Santiago para me alistar e servir na base aérea. Mas daí essa é uma outra história, um outro capítulo que a gente vai conhecer mais pra frente. Acho que basicamente da minha infância, tem mais coisas que a gente se lembra, né? Mas para não me estender muito, acho que para vocês terem uma ideia de como é que foi minha infância, foi isso aí. Tá, pessoal? Por enquanto agradeço aí, obrigado pela atenção.